Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou responder algumas perguntinhas que fizeram para mim. Essas perguntinhas, elas não foram feitas tudo numa caixinha, não, porque eu não fiz lá para poder colocar, né, perguntas. Foram perguntas aleatórias que fizeram para mim no longo desses dias, desse mês, se eu não me engano, lá na rede vizinha, no direct. Fizeram várias perguntinhas para mim. Eu acho que foram pessoas que quiseram ter mais curiosidade, né, sobre a minha vida e tal. Acho que até assuntos que eu nunca trouxe exatamente para cá. Mas o que eu fiz? Eu fui lá, anotei todas as perguntinhas. Umas pessoas eu respondi, outras eu não respondi. Não respondi exatamente a pergunta em si, né, porque tinha momentos que eu não queria trazer algumas coisas assim para cá, porque principalmente sobre religião, né? É uma coisa assim muito polêmica, uns concordam, outros discordam, aí fica aquela coisa polêmica e eu não gosto muito disso. Eu não sei lidar com isso assim porque eu sou muito direta, então eu posso ofender alguém, enfim. Então eu prefiro nem trazer o assunto para mim não poder dar, tipo assim, papo, entendeu? Enfim, mas hoje, o que eu fiz? Eu fui lá em todas as conversinhas que eu tive no direct, respondendo algumas curiosidades e tal, de algumas pessoas. Então, eu anotei tudo aqui numa folhinha, todas as perguntas que me fizeram, né, de pessoas que tinham curiosidade, né, coisas que, perguntaram também aqui no canal, mas eu já respondi, mas eu trouxe mais essa perguntinha também. Então, bora lá. A primeira perguntinha que me fizeram já faz algum tempo. Acho que quando ela escutar aqui, ela vai saber que foi ela. Eu não sei, eu não lembro se eu respondi de fato. Eu acho que eu não respondi exatamente assim. Mas eu não queria muito trazer esse assunto. Mas enfim, bora lá, porque acho que eu tô pronto para isso. Vocês vão entender porque a pergunta vocês congregam em qual igreja? Me perguntaram isso. Quem me conhece sabe que eu não congrego em nenhuma igreja. Já congreguei já há muitos anos atrás, dos meus 14 anos de idade até meus 27 anos de idade. Depois disso, eu entendi que não havia essa necessidade e eu aprendi demais com isso e minha vida espiritual cresceu muito, né? Então, eu decidi não mais congregar, mas eu tive uma experiência com Deus muito forte e isso me levou a tomar essa decisão. Mas a minha vida com Deus é igual à sua ou é igual àquele que vai na igreja, né? Na igreja não, vamos dizer assim, na congregação ou no templo, né, como possam chamar aí. A gente decidiu, eu e meu marido, na verdade, decidimos juntos que a gente não faria mais parte de congregações, de denominações, na verdade, né. Depois eu trago mais aprofundado sobre isso, tá, gente? Eu também nem sei, como eu falei, é um assunto polêmico. Tem uns que concordam, outros não concordam. Enfim, eu aprendi muito na minha vida que aquilo que me faz feliz e que se eu tenho a aprovação de Deus e minha comunhão é plena com Ele, eu sei que Ele vai me dizer o certo e o errado, né? Não vai ser um homem ou alguém falho como eu me dizer o que é certo e o que é errado, se o próprio Deus toca no meu coração que sim, e essa busca é constante, né? De você estar pedindo para Deus te orientar, ter sabedoria. E uma das coisas que Deus sempre, que eu pedi, na verdade, a Deus foi sabedoria, né? Sabedoria, entendimento e amor. Essas foram as três coisas que vão estar sempre nas minhas orações. Então, respondendo a essa pergunta, eu não frequento denominação. Como eu falei, não mais, mas já frequentei, mas hoje em dia eu não frequento. Tá bom. Outra perguntinha. Por que foram morar em Florianópolis? Então, gente, essa decisão de vir morar em Florianópolis foi minha. Depois de muito conversar com meu marido, né, que era exatamente o sonho que a gente tinha, os planos que a gente fazia era de proporcionar para os nossos filhos um contato maior com a natureza, um contato maior com a simplicidade, essa vida mais fora da coisa urbana. Por que Florianópolis? Porque Florianópolis tem uma infraestrutura. Ela, além de ter o seu lado
praia, natureza, ela tem a infraestrutura de hospitais, quando a gente precisar, né? Vamos ter a infraestrutura de escola, disso e daquilo. É diferente de se retirar para um lugar que é só natureza e não ter tudo isso, né? Que a gente precisa também. Não tem como a gente sair totalmente do urbano, né? A gente tem que ter ainda um pouco do urbano. Enfim, então a gente decidiu vir morar aqui porque o nosso estilo de vida, ele condiz mais com essa cidade, assim, sabe? A natureza, e eu queria muito que as crianças tivessem isso, né? E aqui, graças a Deus, ainda há isso, né? Pelo menos por enquanto ainda há esse privilégio de ter esse contato com a natureza, uma vida mais tranquila, o que mais é mais segurança, e isso que nos levou a vir para cá, né? A ter essa decisão de. Mas foram 3 anos, tá, gente? Foi 3 anos estudando, 3 anos pesquisando se realmente era certo pra gente. Muita oração, a gente orou demais. Eu pedi muito a Deus que fizesse, sabe, da melhor forma para mim poder entender se estava no caminho certo. E aí, depois de 3 anos, a gente conseguiu tomar a iniciativa de vir. Então, estamos muito felizes aqui, graças a Deus. Gente, eu mudei de lugar aqui, vocês vão ver um cenário diferente, mas é porque eu precisei vir pra cá, porque lá embaixo estava acontecendo alguns barulhos. Aí eu precisei mudar de cenário, porque senão vocês não iam conseguir me ouvir. A próxima perguntinha é: você cozinha todo dia? Sim, gente, eu cozinho todo dia. Essa curiosidade, ela surge porque, para quem não me conhece, para quem não vê aqui o canal, talvez seja, né, a primeira vez que está vindo aqui, vendo o vídeo aqui, é porque eu não tenho geladeira, eu tenho um frigobar. Então, por isso que surge essa pergunta, né, eu tenho uma família que nós somos em 4. Então, geralmente as pessoas elas ficam curiosas em saber como assim você tem um frigobar, não tem uma geladeira, e são em 4 pessoas, como você guarda comida, como você congela, enfim. Então, eu sei, né, eu entendo essa pergunta e essa curiosidade, porque é exatamente isso, né? Eu cozinho todo dia, porque eu não sou de congelar coisa, eu não gosto de congelar coisa, eu não gosto de coisas embutidas, não compro congelados. A minha geladeira é para coisas bem básicas do dia a dia, assim, sabe? Não tem muita coisa. E sim, eu cozinho todo dia. Outra perguntinha que fizeram para mim é: o que você faz para se divertir? Então, eu jogo tênis já faz mais ou menos, deixa eu ver, eu tô com 17 anos de casado, 17, vai fazer 16 anos. 16 anos que eu e meu marido, a gente joga tênis. Eu e ele aprendemos juntos. Então, essa é a minha diversão. Uma das, né, diversão que eu tenho é o esporte. Sempre gostei de esporte, sempre, desde pequenininha. Eu sempre fui fascinada por esporte. Quando eu tinha lá uns 7, 8 anos, um pouquinho mais, eu fazia balé, né? Eu fazia balé gratuito pela prefeitura que tinha na minha cidade. Amava de paixão. E quando não dava para fazer o balé, depois que eu vim morar para Curitiba, eu fui pro futebol. Eu sempre ia para alguma coisa assim que desse, né? Que eu pudesse ter recursos de participar de algum esporte. Então, sempre amei esporte, sempre. Não sou fã de academia, não sou fã dessas coisas assim, de você fazer musculação, essas coisas assim. Mas o esporte, da diversão em si, da competição, do movimento, eu amo. Então, eu jogo tênis junto com meu marido e, né, seria o esporte para mim me divertir. Mas também tem outras coisas, lógico, ir pra praia, passear. Eu vivo muito assim em família. A gente faz muita coisa em família, sempre nós 4, sempre eu, meu marido e as crianças. É sempre nós. É muito difícil assim eu sair com outras pessoas. É sempre nós mesmo assim, sabe? Eu tenho uma amiga, mas assim, a gente faz uma coisinha ou outra e pronto. Não é uma coisa com muita frequência de eu largar as crianças ou meu marido ir fazer alguma coisa eu mesma assim com alguém. Eu posso fazer, mas não que seja algo repetitivo, entendeu? Mais ou menos isso. Essa outra perguntinha é sobre a minha cozinha. Por que eu tenho 2 fogão? Eu tenho 2 fogão porque eu acostumei lá em Curitiba a ter gás embutido, né? Então eu morava no apartamento, tinha gás embutido e
nisso eu não ficava assim preocupada se ia ter gás ou não. Eu sabia que ali estaria sempre, eu não teria a preocupação de trocar o gás, de comprar o gás, porque já estava tudo ali incluso no condomínio. Quando a gente se mudou para cá, eu não tinha botijão de gás, eu não tinha fogão, porque lá era cooktop também, né? Então, eu tinha um fogão de duas bocas elétrico, que eu usava ele para acampar. Então, sempre quando eu vinha para Floripa para acampar, sempre a gente gostou muito do camping, esse fogão sempre ficava guardado para isso. Aí, quando a gente se mudou para cá, a gente percebeu que ele seria muito útil até a gente ter nosso fogão. Mas eu gostei da brincadeira. Aí o que que eu pensei? Pô, eu fiquei meio assim com medo, assim, ai, poxa, um dia que eu estiver de noite cozinhando, sei lá, eu precisar de uma madrugada fazer algum chá, alguma coisa, e se acabar o gás? Eu sempre ficava pensando isso. E eu comecei a usar o fogão de duas bocas como alternativa. E acabou que eu percebi que havia uma economia muito maior. Então eu pensei, houve uma inteligência aí. O gás acabou durando mais porque dependendo da comida que eu faço, que é mais demorada, que requer um pouco mais de cozimento, eu cozinho no elétrico. Então, assim, o elétrico ele esquenta bem, ele é muito bom para cozinhar, eu gosto muito desse. E ele é super em conta, assim, sabe? É um que não é um valor muito absurdo, assim, como geralmente aqueles por indução, né? Ele é de mesa mesmo, você coloca ali em cima da bancada, dá para cozinhar. Então, o dia que você quer usar o fogão a gás, você usa, se não, você usa o elétrico e eu vou intercalando. E há uma economia muito boa, tanto de um lado para o outro, né? Tanto da energia quanto do gás. Mas eu faço esse equilíbrio com os dois. A outra perguntinha é: como eu faço? Me fizeram essa pergunta, como que eu faço para comprar com sabedoria, não por impulso? Então, uma das coisas que eu sempre aderi para mim, que acho que é pra vida, assim, eu acho, né? Que você acaba tendo um pouco mais de controle, é fazer a tal da lista. Então, eu sempre fiz lista para tudo, e também até a lista de compra, como também a lista de desejo. Sempre fiz isso. Então, assim, vamos lá, lista de compra. Exemplo, eu quero lá, vocês estão vendo aqui, isso aqui é um projetor, né? Então, assim, aí eu coloco na minha cabeça, eu quero um projetor. Então, eu vou lá e anoto numa lista de compras, o que eu quero ter na minha casa, o que eu quero como consumidora, né? Eu quero isso. Então, eu anoto. E daí eu vou vendo se esse mês dá para fazer isso, se esse mês não vai dar. E daí eu vou dando prioridades para aquilo que é necessário. Para aquilo que não é tão necessário, eu vou deixando essa lista e aquilo que eu vou adquirindo ou que eu já vou comprando, eu já vou, tipo, riscando que ok, né? É como se fosse lista de mercado. Você vai pegando já na prateleira as coisas, né? E você só vai conferindo que você já pegou. Eu faço isso para tudo aqui em casa. Então, eu dei o exemplo aqui como o projetor. Então, eu coloco tudo na lista, né? E depois tem a lista que é de desejos, né? É a lista do que eu quero comprar e a lista de desejo. O que seria isso, né? Parece a mesma coisa, mas não é. A lista de desejos são aquelas coisas que você não pode exatamente agora ou que você vai levar um tempo muito maior para adquirir, mas se você se programar financeiramente tudo certinho, você consegue. Então, assim, mas daí para você não ir lá comprar e na hora da compra você se perder, aí você ficar confuso, não, mas será se isso aqui não é melhor? Não, eu acho que eu vou levar isso daqui. Não, ai que lindo isso daqui. Então, para você não ficar nessa coisa perdida, o que que eu faço? Eu coloco nas minhas listas de desejos todos os meus objetivos do que me faz feliz, do que eu desejo, do que eu quero ter. Então, eu coloco nessa lista. Aí depois que eu faço isso e eu tenho determinado valor X, eu falo, opa, então eu vou dar prioridade para isso aqui. Então eu já vou lá na minha lista e risco, olha, esse daqui já comprei, eu vou comprar agora esse mês. Então eu tô sempre conseguindo ter exatamente o que eu quero, né? Conforme a lista que eu vou fazendo. Automaticamente eu acredito que até você usa isso como um poder. Sei lá, vamos dizer assim, o teu subconsciente entende que aquilo você escreveu e você determinou e meio que tudo já flui para acontecer. Para mim funciona muito isso. Então eu faço isso. Então, quando eu quero muito alguma coisa, eu sempre vou para a lista. Qualquer coisa, tanto para supermercado, tanto para coisas
da minha casa, coisas para mim, coisas para as crianças, eu sempre vou também no meu guarda-roupa. Se eu vou comprar roupa, eu vou lá no meu guarda-roupa, eu abro ele, eu vejo cada peça que eu tenho e o que eu tô precisando e o que vai combinar com tudo que está ali, né? Ah, eu tenho uma calça, mas essa blusa que eu tenho aqui, ela não fica legal com essa calça. Então eu vou lá e anoto no meu caderninho, na minha agenda, que tipo de blusa eu quero. Então eu sei que quando eu for naquela loja, eu não vou, tipo, cair em qualquer cilada, entendeu? Eu vou especificamente naquele tipo de roupa. Ou eu já vou chegar na vendedora para não ficar perdendo tempo ali e falar, olha, eu quero uma blusa assim, assim, assado. Então ela já vai dizer aonde eu vou, que se tem, que peça que vai ficar legal, né, e tudo mais. Mas é mais ou menos isso. Essa perguntinha aqui, ela já abrange mais a questão do minimalismo, né? A perguntinha é: o que você deixou de comprar após o minimalismo? Então, foram várias coisas assim, né? Depois que realmente eu decidi seguir de fato como uma ferramenta para minha vida, eu deixei de comprar muita coisa que eu não comprava, que eu comprava antes, eu deixei de comprar. Então, assim, são muitas, não tenho como dizer agora exato. Eu posso trazer um outro vídeo sobre isso. Mas vamos lá, o principal, que para mim foi muito importante, foi consumir ou comprar no supermercado coisas embutidas. Até então eu comprava um certo tempo, mas depois que eu me aprofundei no minimalismo, eu comecei a me preocupar mais com as coisas mais naturais, assim, pra gente aderir mais a essa vida um pouco mais de alimentos mais naturais, mais frescos, nada de embutido, entendeu? Então é mais ou menos isso. Uma das coisas que eu deixei de comprar depois do minimalismo foi isso. Mas tem muitas outras coisas também. Ah, outra coisa que eu deixei de comprar, que é muito importante eu acho trazer pra cá isso, é o baratinho. Uma das coisas que eu deixei de comprar depois do minimalismo foi o tal do baratinho. Ah, tá baratinho. Ah, isso aqui é baratinho. E não se preocupar tanto, né, com a qualidade. Então, o minimalismo me trouxe isso, essa aprendizagem de antes, o que eu fazia? Antes, se eu tivesse lá, exemplo, vamos jogar aí, ai, R$ 300. Eu tenho R$ 300 para me comprar de roupa, um exemplo. Aí daí eu vou lá. Antigamente eu ia lá e falava, ah não, vou pegar essa blusinha que é mais baratinha, que daí eu consigo levar várias. E isso, na verdade, é um erro muito grande que a gente comete, né? Aí depois do minimalismo eu comecei a entender que era desnecessário. E, na verdade, eu tava perdendo dinheiro com isso, né? Em vez de eu ir lá comprar, né, com uma qualidade boa, a prestar atenção na roupa, prestar atenção que tipo de tecido que era, se o tecido era durável, e pensar mais na qualidade do que no valor, né, no preço em si, eu aprendi muito com isso, sabe? O minimalismo me trouxe muito isso. É, prestar mais atenção na qualidade do que no valor em si. Hoje sim, eu penso assim, poxa, não importa o valor que eu vá comprar, estando dentro do meu orçamento, né? Não importa se tá um valor um pouco a mais, mas pelo menos eu sei que isso vai durar demais, isso vai trazer muito benefício para mim e ao longo do prazo eu vou ganhar muito com isso, né? A outra perguntinha, eu falei, né, que agora ia entrar mais na parte de minimalismo. A outra perguntinha é: o que você mais aprendeu no minimalismo? Então, o que eu mais aprendi no minimalismo foi trazer mais leveza para minha vida. O que significa isso para mim, particularmente? É tempo. Automaticamente eu comecei a ter mais tempo para mim, né, pessoal, tempo mais com a minha família, tempo mais com os meus filhos, assim, particular com cada um específico, porque eu acredito assim, né, que não é porque você tem tantos filhos que você tem que se dedicar a esses tantos filhos. Eu acho que você tem que, sim, fazer um todo, né, ali, uma convivência com todos iguais, só que eu acho que particularmente cada um precisa, assim, de uma atenção separada, de uma atenção mais voltada para ele, para aquela personalidade dele, para aquela forma que ele gosta de ser amado ou de ser atendido. Então,
o minimalismo me ensinou demais. O que eu aprendi demais também é isso, sobre tempo. Um tempo para mim simplesmente não fazer nada. Antes para mim isso era muito difícil. Eu falei, pô, mas eu tenho que ser produtiva. Como assim? Tô sentada no sofá sem fazer nada. Isso para mim era tipo assim, nossa, que coisa de pessoa preguiçosa. E eu parei de pensar assim, porque era um momento meu, era um momento assim que até colocar minha cabeça em ordem, era um momento de reflexão, porque eu não tinha muito isso. Eu fazia muito isso quando eu ia deitar para dormir. Só que isso acabava me consumindo, eu não descansava, porque daí eu ficava pensando em todas as coisas ao mesmo tempo, porque daí meu dia ficava agitado. Quando chegava na hora de dormir, a minha cabeça não parava de trabalhar e acabava que eu não tinha boas noites de sono, ficava, né, meio agitada. Então, o que eu aprendi, né, que fala, né, o que eu aprendi no minimalismo foi exatamente a aderir mais tempo, qualidade de tempo, descansar, momento de reflexão, momento que eu vou orar, que eu vou ler a palavra, um momento também de relaxar, de ter mais comunhão ali com Deus, mas ao mesmo tempo comigo mesmo também, sabe? Então eu aprendi muito no minimalismo isso. A outra perguntinha é: o que o minimalismo mudou na sua vida? Então, uma das coisas que mudou muito do minimalismo, eu não vou dizer o minimalismo em si, mas tem a ver sim com o minimalismo, porque o minimalismo ele me ensinou a ter o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento me trouxe sabedoria. Então, sim, o minimalismo o que o minimalismo mudou na sua vida? Foi sabedoria. Eu percebi assim que eu comecei a ter mais sabedoria, porque eu acho que quando você busca muito isso, de se conhecer, você começa a entender quem é você, o que você gosta, o que te motiva, o que te aborrece, o que te faz feliz. Então, automaticamente você começa a fazer um destralhe interno, sabe? Então, o minimalismo me trouxe a sabedoria, né? Me trouxe entendimento, porque eu acredito assim, ó, a gente nasce e a gente é ensinado conforme antigamente. E esses antigamente, às vezes, é só uma forma de pensar, uma forma de viver. E às vezes a gente vem numa nova geração com crenças passadas. Só que essas crenças, ela não significa que tem valor na sua vida ou que porque teve valor na vida dos seus antepassados, que vai ter na sua vida também. Então, às vezes, não é que você decidiu viver assim ou você decidiu que a sua vida ia ser assim ou assado, porque você literalmente teve essa decisão, mas sim porque te ensinaram a pensar assim. Então, uma das coisas que eu aprendi, né, que o minimalismo aqui mudou na minha vida, foi ter sabedoria. O que realmente era eu que estava construindo a minha nova história, ou era realmente algo que eu estava repetindo do que eu aprendi, do que me disseram, do que foi bom para minha mãe ou que foi bom para os meus antepassados, e aquilo ficou como uma repetição, e às vezes eu não entendia. Bom, mas não é assim que eu quero viver. Ai, mas esse pensamento aqui não é o pensamento que bate com a minha vida. Então, o minimalismo, né, mudou isso em mim, me ajudou a ter mais sabedoria, né, ter mais conhecimento, mais sabedoria, para decidir as coisas, para pensar sobre a minha vida, para tomar decisões sobre a vida, porque eu acredito que a vida da gente é uma eterna administração, né? Você tem que sempre estar administrando. Não tem como você deixar a vida me levar, tipo, ai, a vida leva eu, entendeu? Eu acho assim que você tem que administrar, você tem que estar sempre observando aonde está errado, onde você errou, aonde você está acertando, e nisso você ir, né, administrando, ter essa sabedoria de ter boas decisões, de saber ouvir, de saber aonde aquela crítica vai trazer benefício para a tua vida ou não, e enfim, sabedoria em todos os aspectos da vida. Então,
O minimalismo me trouxe isso, sabedoria. Outra perguntinha aqui é: você já se arrependeu de alguma compra? Sim, gente, já me arrependi, sim. É engraçado. Uma delas é assim, é muito difícil. Já aconteceu, mas não é com frequência. Questão de roupa, não. Não tenho isso, pelo menos depois que eu mergulhei no minimalismo, né? Antes, sim, já havia alguns erros assim, me arrepender. Mas após o minimalismo, a única coisa que eu me arrependi foi o aparador. É um dos móveis aqui da minha casa que eu comprei e me arrependi, porque eu tinha muitos planos de fazer o que eu fiz lá na cozinha, aquela bancada com um balcão embaixo e colocar o frigobar embaixo da bancada. E mesmo que eu tinha feito esses planos e esse projetinho na minha cabeça, e eu tinha feito a minha lista do que eu queria, eu não tive paciência. E eu falei, eu vou comprar esse aparador aqui para poder organizar aqui a louça, porque não cabe nada nesse armário, isso e aquilo. E fui e comprei. Sim, gente, eu me arrependi. Se eu soubesse, assim, eu não teria comprado. Se eu não soubesse, né? Se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, eu teria esperado para poder montar ali a bancada, comprar o balcão certinho. Esse dinheiro do aparador eu poderia ter investido em outra coisa, entendeu? Então, sim, eu tive esse arrependimento. Mas assim, tá ali, né? Tá útil, né? Não tão útil assim, mas tá sendo agora. Até então eu não sabia o que fazer com ele quando eu montei a cozinha lá e fiz a bancada, mas depois eu pensei, não, ali debaixo da escada vai ficar legal, porque eu vou usar as gavetas, não, bem doida. Vou usar as gavetas para guardar as coisas do dia a dia que ficava antes na cômoda, né? Mas enfim, eu me arrependi. Ela, como pode dizer, ela está sendo útil agora, mas se fosse para me comprar agora, eu não compraria. Mesmo que aquele lugar ficasse vazio ali embaixo da escada, eu não ligaria. Colocaria uma planta, alguma coisa assim, colocaria essas coisinhas da gaveta em outro lugar. Não haveria essa necessidade de ter ali o aparador. Mas como eu já comprei, pensei até em me desfazer dele, de vender, sei lá, alguma coisa, mas depois pensei, bom, tá aí, deu certo debaixo da escada, ficou. Mas sim, houve um arrependimento, sim, da minha parte, houve. Outra perguntinha aqui é: você já leu livros sobre minimalismo? Não, gente, não li nenhum livro sobre minimalismo. Eu, particularmente, assim, acho que a própria Bíblia, ela já é um grande ensinamento sobre minimalismo. Porque eu até tenho um vídeo aqui que eu falo, né, o porquê que eu sou minimalista. Para quem quiser dar uma olhadinha, tem vídeo aqui. Eu me inspiro muito no minimalismo em Jesus. E eu acho que ele foi um grande minimalista, sim. E quando ele fala na palavra que seres os meus imitadores, eu acredito muito nisso. Porque se você for querer ser imitador de Jesus, você vai notar que não tem nada a ver com o que as denominações ensinam, né? O Senhor quer sim que a gente seja próspero, mas não nessa forma que é ensinada nas denominações. O Senhor quer sim que a gente tenha riqueza, que a gente tenha uma qualidade de vida boa, de tudo isso aí, mas não dessa forma que é ensinado, sabe? Então, assim, há muitas distorções nessa parte, né? Enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas eu me inspiro na questão do minimalismo em Jesus. Ele é o meu maior inspirador, Bom, se você quiser ver, é só ler a palavra ali, a parte que Jesus ensina, que você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Jesus, sim, é o maior minimalista. Esse mundo não nos pertence, esse mundo não, a gente só está de passagem. Então, por que eu vou me apegar a coisas, a riquezas que o próprio Deus fala que não está aqui nesse lugar, né? Mas sim, a gente precisa de qualidade de vida, a gente precisa sim de conforto, e sim, Deus prospera a gente sim, mas não nessa forma que é ensinada, né? Que você pode sim viver uma vida plena, maravilhosa, com prosperidade, mas também com muita simplicidade, né? Eu acho que é onde o teu coração tá. E geralmente quando o coração da gente
como pode dizer, se orgulha muito daqueles bens, daquelas coisas, e como aquilo fosse tudo e que, meu Deus, é aquilo que te faz feliz, aí sim é onde cresce o problema, né? Mas quando você busca a simplicidade, e a simplicidade é exatamente isso que Jesus foi e que quando ele estava aqui como carne, né? Então eu acredito que, para mim, livros, eu já livros, mas não sobre minimalismo. Já li livros sobre, né, a vida espiritual, mas sobre minimalismo eu nunca li. Eu me inspiro muito em Jesus, como que Jesus foi, como o que ele quer de mim, o que ele quer, como que ele quer que eu seja representação dele, né? Seja os meus imitadores, né? Então, assim, imitar Jesus não é só no espiritual, né? De perdoar, de estar em comunhão, não é só isso, né? Tem a outra parte também, que é a outra parte de renúncia. Às vezes a gente adora coisas materiais e não é isso, sabe? Então tem que cuidar para perceber aonde que está o teu coração, né? Mas dos versículos que eu amo demais e que eu sempre levei para a vida buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então isso leva para a vida, assim, sabe? Das necessidades que eu tenho, o Senhor vai me suprir e meu coração não está nisso, está nele. Então ele sabe o que realmente me faz feliz e o que eu preciso. Então é isso, gente. Um livro que eu estou lendo e que ele cita muitos versículos bíblicos também, que até dá um bu assim para você também entender alguns versículos que hoje em dia são bem distorcidos, mas nesse livro ele ensina muito também que, né, já que me perguntaram sobre o livro aqui, um livro que eu tô lendo agora, que eu não tô lendo na verdade, vou ser bem sincera com vocês, eu estou ouvindo ele, eu baixei ele no audiobook, aí eu vou limpando a casa, vou cozinhando, vou fazendo as coisas e vou ouvindo, porque eu não tenho ele ainda e eu não tô pretendendo comprar ele agora, mas futuramente eu quero comprar para as crianças lerem. O Poder do Subconsciente. É um livro maravilhoso, é um livro que cita muito a palavra de Deus e usa muito a nos ensinar sobre o poder que Deus derramou sobre nós, que está aqui, ó, no nosso subconsciente e que às vezes a gente não sabe explorar. E isso também é muito bom. Então, se você quiser ler um livro, leia a palavra, a Bíblia, e também leia esse livro que é muito bom também. E você vai aprender como ser minimalista com Jesus. Jesus é o maior minimalista que existiu e que existe e que nos ensina até hoje, tá bom? Vou ficando por aqui, gente. O vídeo ficou bem longo, mas adorei esse bate-papo aqui com vocês. Adorei conversar com vocês. Foi mais uma conversa do que respondendo pergunta. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Deixa seu joinha se você assistir esse vídeo. E para você que ainda não é inscrito, se você sentir no coração, se você se identificar comigo, se você gostar do meu conteúdo, se inscreva. Se inscreva, deixe seu like. Desde já, agradeço a sua companhia, a sua inscrição e o seu joinha. Um abraço bem apertado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.